Ele começa com uma senhora chamada Daisy, deitada na cama de um hospital, aparentemente doente. Enquanto o furacão Katrina devastou Nova Orleans, uma moça, sua filha Caroline, aparece e tenta consolar a senhora, que aparenta estar um pouco agoniada. Ela tenta um breve flashback de uma história familiar antiga, onde a estação de trem é inaugurada. Já em outra cena, aparece um relojoeiro cego, o Sr. Gâteau, ou o Sr. Bolo, em Nova Orleans aflito, pois seu filho está lutando na guerra nos campos de batalha. Quando seu filho foi embora, o relojoeiro focou apenas em trabalhar em um grande relógio da cidade e esqueceu o resto da sua vida. Após 4 meses, uma carta chegou proclamando que seu filho havia morrido na guerra. O Sr. Gâteau então decidiu fazer a engenharia reversa do relógio da cidade, como uma forma de homenagem, e ele diz que desse jeito talvez os rapazes que perderam a vida na guerra de alguma forma voltassem no tempo e fossem para suas casas a salvo. O grande relógio da estação foi o último trabalho de sua vida. Logo após, ele foi embora e nunca mais foi visto. Daisy pede a sua filha Caroline que pegue um livro em sua mala. Ela pede que sua filha leia algumas páginas, e Caroline então nota várias lembranças e anotações feitas no diário. Caroline então lê o relato de 4 de abril de 1985, o último testamento, que começa com a frase: "Este é o meu testamento. Não tenho muito o que deixar para trás, riquezas nem nada do tipo, apenas a minha história. Meu nome é Benjamin Button, e eu nasci em circunstâncias incomuns." Daí em diante, o filme passa a ter vários momentos em que é narrado por Benjamin, enquanto Caroline lê o diário no hospital. O povo de Nova Orleans é visto comemorando, pois a Primeira Guerra Mundial havia acabado. No meio da rua, um homem desesperado, chamado Thomas, corre entre as pessoas em direção à sua casa. Chegando lá, ele encontra sua esposa em leito de morte após o parto. A mulher, em seus últimos momentos, pede a ele que lhe prometa mostrar o amor e afeto ao seu filho. Thomas dá um passo em direção ao berço do bebê recém-nascido, chorando, e ao vê-lo pela primeira vez, ele parece chocado e arranca o bebê do berço e sai correndo para fora da casa. Ele leva o bebê para um rio a quilômetros de casa e pensa em abandonar o recém-nascido no rio, mas um guarda grita e corre atrás dele. O guarda perde Thomas de vista enquanto ele se esconde em um pequeno beco. Ele coloca um pano sobre o bebê e o abandona na escada de uma casa perto do beco. Um casal está conversando na porta da casa, mas aparece uma senhora interrompendo a paquera dos dois. E a mulher, Queenie, antes de entrar, vai se despedir do rapaz nas escadas da frente da casa. E ela quase tropeça no bebê que Thomas tinha acabado de deixar lá. Os dois se assustam e a moça tira o paninho que estava cobrindo o rosto da criança e se depara com o bebê mais estranho que os dois já tinham visto na vida. O casal grita de horror e o homem tenta convencer a moça a deixar o bebê sozinho, mas ela pega o bebê e o leva para dentro. A princípio, a moça mantém o bebê nas gavetas do seu quarto e auxilia os idosos no abrigo. Ela então entra em contato com um médico, pedindo que ele dê uma olhada na criança que estava em seu quarto. O médico, por sua vez, diagnosticou que o menino era cego de catarata, surdo, tem artrite, a pele não tem elasticidade alguma e seus pés e mãos estão rígidos. O médico declara que ele não parecia um recém-nascido, mas sim um homem de 80 anos com um pé na cova. E ele conclui dizendo que seu corpo se deteriorou antes de sua vida começar. Queenie sente pena do bebê e quer cuidar dele, mesmo nessa situação terrível. O médico diz que nem todos foram feitos para sobreviver, e Queenie leva o bebê com cuidado para a sala do abrigo, onde os idosos se reúnem e dão o nome de Benjamin ao menino. Benjamin encontra um lar enquanto Queenie o cria no abrigo. Enquanto crescia, Benjamin viveu os primeiros anos de sua vida, pensando que também estava nos últimos anos de vida, assim como as pessoas do abrigo. E ele era o velho brincalhão que só conseguia se mover de cadeiras de rodas devido aos pés atrofiados. Queenie está ao seu lado, enquanto ele envelhece até a juventude. Uma noite, Queenie leva Benjamin a um curandeiro religioso. Ela pede oração para começar a ter um filho e livrar Benjamin do que ela chamava de a maldição do diabo. O curandeiro pede que ele se levante da cadeira de rodas, mas Benjamin cai. Ele consegue se levantar novamente e dá alguns pequenos passos. O curandeiro desmaia e literalmente morre de alegria com a vitória de Benjamin naquela noite. O abrigo recebe visitas regulares de aniversários e mortes, e Benjamin testemunhava como as pessoas vêm e vão o tempo todo. E isso o fez pensar por que ele ainda não tinha morrido, se ele vivia naquelas condições há algum tempo. Então Benjamin conhece um homem pigmeu, que o leva para passeios de trem e parques. O homem pigmeu o deixa sozinho de boletas, esperando que Benjamin se virasse. E Benjamin passa a noite inteira voltando para casa a pé, pois ele não sabia como usar o trem da cidade, pois nunca tinha usado antes. Benjamin achou que foi um dos melhores dias de sua vida, e aos domingos, as famílias dos idosos visitam o abrigo para o agradecimento.
Uma das mulheres idosas apresenta Benjamin para sua neta, Daisy, uma adorável garota ruiva de olhos azuis. Ele se apaixona no exato momento em que olha para Daisy pela primeira vez. Depois de servir o almoço de ações de graças, Queen anuncia que vai ter um filho. E numa noite, Daisy vai para o quarto de Benjamin e os dois acendem uma vela debaixo da cama no porão e brincam de contar segredos um ao outro. Benjamin admite que não era tão velho quanto parecia, e Daisy acredita que ele era diferente dos outros de alguma forma que ela não sabia explicar. A avó de Daisy encontra os dois e dá uma bronca neles. E quando Daisy foi embora, Benjamin voltou a se familiarizar com as pessoas mais velhas que ele. Uma senhora o ensina a tocar piano, e com o passar do tempo, Benjamin nota algumas mudanças acontecendo com seu corpo. Um dia ele visita um porto com outro amigo velho e ele é contratado para trabalhar em um barco. Benjamin mostra grande interesse no mar. Ele se aproxima do Capitão Mike, que eventualmente descobre que ele ainda é virgem. Ainda é só a forma de dizer, pois Benjamin ainda tinha poucos anos de vida, né? Então o capitão leva Benjamin a um bordel, onde eles tomam uma dose de licores. Apesar da aparência e comportamento estranho de Benjamin no lugar, uma garota o acha interessante. Logo os dois vão dar uma relaxada e a moça fica impressionada com o desempenho de Benjamin. Na volta do bordel para casa, um carro para perto de Benjamin na calçada, e um homem convida para o seu carro e se apresenta como Thomas Button. Os dois vão a um bar luxuoso e conversam sobre a doença de Benjamin. Mais tarde naquela noite, Thomas o leva para casa e pergunta se ele poderia fazer uma visita de vez em quando. Daisy retorna no ano seguinte, no outro dia de ação de graças, e Benjamin então leva Daisy em segredo para dar uma volta com ele no velho rebocador onde ele trabalha. Alguns dias depois, a amiga que havia ensinado um bocado de coisas a Benjamin, inclusive tocar piano, morreu. E Benjamin então começa a suspeitar que ao passar dos anos ele estava ficando mais jovem e não mais velho, diferente de todos que ele conhece. E quando ele completou 18 anos, ele resolveu juntar as suas coisas e tentar a independência. E ele amavelmente se despediu de seus pais. Benjamin então tem uma conversa com Daisy e promete mandar cartões postais para ela de onde quer que ele estivesse. Sua vida no mar foi longa e agonizante. Daisy fazia questão de mandar uma carta de volta após cada cartão postal que Benjamin mandava. Ela havia se tornado uma bailarina profissional, enquanto Benjamin e sua equipe paravam em bordéis e bares pelas terras que atacavam. Em uma das viagens, Benjamin para por um quarto de hotel e encontra Elizabeth e seu marido Walter no elevador, que por acaso é um espião. Uma noite, quando ele teve dificuldades para dormir, Benjamin encontra Elizabeth no hall do hotel, e daí em diante eles encontram consolo um com o outro inúmeras vezes, virando amigos e encontrando-se no saguão do hotel em várias noites, quando tinham insônia. Com o passar do tempo, Benjamin se apaixona por Elizabeth, que é casada. Benjamin nunca escondeu nada para Daisy e mandou um cartão falando de sua paixão por Elizabeth, e Daisy está completamente focada em sua carreira como bailarina. Mesmo assim, ela se sente de coração partido com a notícia, e Benjamin passa muitas noites com Elizabeth, onde por um momento de descuido, eles acabam relaxando. O caso deles é bom demais para ser verdade, até que uma noite, Benjamin não a encontra mais no saguão. Benjamin aprende a lidar com a perda de Elizabeth quando a guerra começou a estourar no mar. A tripulação está se preparando para um resgate, pois a equipe de Mike foi convocada a servir na marinha dos Estados Unidos na guerra contra o Japão. Lá em alto mar, eles não encontram muitos problemas. Eles passaram a maior parte do tempo rebocando navios quebrados e avariados pelos bombardeiros, mas até então eles não tinham se deparado com inimigos. Até que uma noite, os oponentes surgem num submarino e acertam o Capitão Mike e parte de sua tripulação. O rebocador sem nenhuma manche acerta em cheio o submarino. Benjamin infelizmente está vivo e se despede dos amigos que se foram junto com o rebocador. Então ele volta para casa e para o abrigo onde Queen tomava conta. Apesar da tristeza no mar e das mortes do abrigo, os dois estão imensamente felizes em se encontrarem. E uma manhã qualquer, Daisy visita o abrigo e encontra Benjamin. Os dois se assustam com suas aparências, pois Daisy era apenas uma menina e Benjamin era bem mais velho. Os dois saem uma noite para se reconectar e Benjamin se apaixona mais uma vez por Daisy. Desta vez, uma bela jovem do sair. Naquela noite, os dois num clima muito romântico se beijam, mas no fim das contas, Benjamin parece um pouco assustado com a mulher que Daisy havia se tornado e recusa seu convite de passar a noite em um motel. Daisy fica desapontada com a rejeição e vai para casa. Na noite seguinte, um velho amigo, Thomas, passa pelo abrigo e leva Benjamin para o jantar, onde ele admite sua afeição por Benjamin. Ele leva Benjamin à fábrica de botões, onde revela que ele é seu filho. Após a revelação, Thomas mostra a casa e uma foto antiga da mãe de Benjamin, Caroline. Benjamin sai da casa bastante confuso e agoniado com a revelação de seu pai. Mais tarde, Benjamin volta para a mansão de Thomas e o leva para um passeio ao lago para ver o pôr do sol. Após um tempo de conversa e ambos esclarecimentos, Thomas, já velho, passa para outro plano sentado em sua cadeira de rodas, ali mesmo no pier do lago.
Benjamin vai para Nova York para o show de Daisy, e ele está com sua aparência bem mais jovem do que antes. Ao assistir a peça, Benjamin fica quase sem reação ao ver Daisy. Ele realmente a ama. Após o show, ele faz uma visita a ela nos bastidores, e lá ele vê uma pessoa a beijando, e fica completamente enciumado, e sai da festa. Na rua, indo embora, Daisy vai atrás de Benjamin, mas ele apenas diz que ficou feliz com sua performance e com seu novo namorado. Então Benjamin passa seus dias passeando com sua moto por aí, sem destino. E de vez em quando, ele faz o trabalho de manutenção do abrigo. Um dia, ele recebe uma triste carta e vai para o hospital em Paris. Daisy está sofrendo de vários ferimentos depois de ser atropelada por um táxi há alguns dias. Benjamin quer levá-la para casa, mas Daisy pede que ele fique fora da sua vida. Benjamin não entendeu o que Daisy queria e foi embora confuso. Após um tempo, Daisy já curada do acidente se encontra com Benjamin, onde os dois reatam nos nós e finalmente acabam relaxando. Os dois passam os próximos anos juntos, velejando e conhecendo diferentes lugares do mundo. Eventualmente, a doença de Benjamin começa a complicar seu relacionamento, e Daisy teme que fique muito velha para Benjamin com o passar dos anos. Mas ele parece pouco se importar com a sua aparência, ele realmente a ama. Então vemos a notícia da morte de Queenie, que abala Benjamin e Daisy. Mas com o passar do tempo, eles parecem ter superado. Benjamin vende a mansão de seu pai para viver seus anos com Daisy e seu próprio duplex. A perda da juventude causa grande dor a Daisy, mas mesmo descontente, ela promete que vai aceitar a velhice. Então Daisy abre sua própria academia de balé e revela que está grávida. Benjamin fica extremamente preocupado com a possibilidade de que o bebê possa nascer como ele, ou de Daisy ter algum problema assim como a sua mãe em seu nascimento. Daisy o acalma e promete que fará as coisas certas e tomará todo o cuidado necessário para que a família dele seja um sucesso. 9 meses depois, Daisy dá à luz a sua primeira filha e dá a ela o nome da mãe de Benjamin, Caroline. Enquanto isso, a filha de Daisy no futuro, que está no hospital lendo o diário, descobre que Benjamin é seu pai. Ela não parece muito contente de cara, pois queria ter descoberto antes, mas segue lendo o livro. De volta às lembranças, Benjamin está cada vez mais novo e logo ele se preocupa, dizendo que a sua filha precisa de um pai para acompanhá-la durante a vida, e que ele não iria poder fazer esse papel devido à sua doença. Mesmo amando a sua filha e esposa, ele teve a difícil decisão de deixá-las com todas as suas heranças para viverem bem. Caroline lê todas as notas de pesar dos cartões postais que seu pai enviou ao longo de sua vida. Benjamin passou o resto de sua vida em vão, em diferentes lugares. Um dia, o adolescente Benjamin decidiu visitar Daisy e Caroline, mas descobre que ela se casou com outro homem que se passava por pai de Caroline. Daisy e Benjamin passaram sua última noite ainda apaixonados juntos em um hotel. E um dia, um homem então bate à porta de Daisy e dá a ela o diário de Benjamin. E em seus primeiros anos, Benjamin estava tocando uma melodia familiar ao piano, sofrendo de demência. A velha Daisy cuida do tenente jovem Benjamin, e o governo de Louisiana substituiu o antigo relógio da cidade. Curiosamente, seus anos de esquecimento e agonia terminam com Benjamin na forma de um bebê. O furacão devastou Nova Orleans quando Caroline terminou de ler o livro. E quando a cidade foi inundada, a história de Benjamin e a engenharia reversa do relógio terminava.